E aí, pessoal, beleza? Hoje, no Desmistificando Mentiras sobre a cultura oriental, vamos falar se as mulheres são proibidas no Japão de usar óculos, né? Eu percebo que tem muitos canais aí, inclusive eu já falei desse canal aqui no meu, né? Onde eu vejo que esse canal, na verdade, só passa fake news sobre a minha cultura, né? Então, hoje vamos falar se é real ou não que as mulheres são proibidas, né, de usarem óculos no Japão. Então, espero que gostem do vídeo de hoje. E bom, pessoal, como vocês puderam ver, hoje a gente vai estar falando sobre se é proibido ou não as japonesas de usarem óculos, né? Primeiro, pessoal, a gente precisa entender que, tipo, óculos todo mundo usa, né? Independente se é homem, se é mulher, todo mundo usa. Inclusive, até eu tô usando nesse vídeo só pra, né? E, enfim, eu percebo que tem muitos canais aqui no YouTube e até acho que no Instagram ou TikTok, seja lá onde for, né, sobre canais que falam de curiosidades. A maioria, né, por Japão, Coreia, até a China, tá meio que na fama hoje em dia, muitos acabam fazendo vídeos, shorts, ou até mesmo vídeos normais, né, como eu estou fazendo agora, mas muitos falam sobre a minha cultura ou a cultura coreana, a cultura chinesa, sem ser da cultura, né? E o problema não é não ser da cultura para fazer os vídeos, mas a maioria tende a falar coisas como se fossem reais sobre a cultura, mas quando não são. Muitos distorcem, pessoal. Várias notícias que, sei lá, grandes sites de notícia fazem sobre a minha cultura, que é japonesa, como nesse caso desse vídeo de hoje, ou da cultura coreana, cultura chinesa, isso só para atrair mais cliques, né? Cliques, likes, inscritos, né? Muitas das vezes, pessoal, esses vídeos são tendenciosos, né? Muitos querem passar algo, como eu falei, que é falso como sendo real. Então, pessoal, é muito triste de ver que as plataformas, o YouTube, Instagram, TikTok, na verdade, eu não sei se no TikTok não tem isso de você denunciar e não ser feito nada, né? Mas aqui no YouTube e principalmente no Instagram, a denúncia é meio que deixada de lado, né? Como eu falei, muitas das vezes, pessoal, eu acho que não é a pessoa que analisa, né, essas denúncias e por isso que não dá em nada, né? Porque sempre quando você denuncia o YouTube, o Instagram, eles falam que não encontraram nada de ilegal dentro do vídeo, né? Mas como vocês sabem, né? Eu não preciso ficar repetindo, fake news é crime, beleza, pessoal? Independente se é de cultura oriental, não cultura oriental, de curiosidades do mundo no geral, você passar notícia falsa é crime, beleza? E o porquê que eu sempre falo sobre isso, né? Que é crime. Porque muitas das vezes, pessoal, esses vídeos, esses canais, páginas no Instagram, muitas das vezes querem passar notícias falsas, como eu falei, né? Mas também, pessoal, eles querem aumentar só o preconceito e o racismo contra nós orientais, né? Eu sei que muitos aqui vão falar, Otávio, preconceito e racismo não acontece só com os orientais. E sim, não acontece só com nós orientais, mas com os negros, com a comunidade LGBT, né? Assim como eu sempre reforcei aqui no canal que as pessoas precisam ter mais respeito, né, com o negro, LGBT,
e até mesmo nós orientais, mas coisa que com nós orientais não é feito, né? E principalmente quando se trata dessas coisas da internet, né? Muitos canais tendem a querer meio que brincar com a cultura, né? Principalmente a cultura japonesa e a cultura chinesa, de que nós comemos coisas cruas, animais que seriam de estimação, né? Como eu já venho falando há anos aqui no canal, né? E também, pessoal, muitos desses canais querem passar algo muito fantasioso, né? Seja ou de porque você namora um coreano, ou um japonês, ou um chinês que você vai viver um dorama, né, da vida real, né? Como se você namorasse um oriental, fazer se você viver uma coisa fictícia, né? E, sinceramente, pessoal, esse de uns anos para cá, né, é o que eu tô mais vendo aqui no YouTube, Instagram, qualquer lugar da internet, né? Isso é uma coisa muito triste que eu vejo que os brasileiros fazem com a cultura oriental, né? E principalmente quando se trata da japonesa e da chinesa. Como eu falei, eu nunca vi alguém meio que desmerecendo ou falando mal da cultura coreana ainda, né? Tem gente que fala e usa homofobia para falar da cultura coreana, tem, né? Por causa do K-pop. E como eu falei, pessoal, esses canais tendem a promover o preconceito e o racismo na forma de humor, né? E o que é mais triste ainda, pessoal, que conforme a pessoa vai vendo que isso dá certo, né? Como em questão desses canais, ele vai repostando de outras páginas, de outros criadores de conteúdo e vai distorcendo cada vez mais o conteúdo em si e a cultura para parecer algo ruim, né? E como eu sempre falei aqui no meu canal, pessoal, a cultura japonesa é a mais, digamos, a mais lesada, né, nesse sentido, até porque muitas pessoas criticam o Japão devido ao passado, como eu já venho falando há anos aqui no meu canal, né? Que infelizmente é bem comum, porque tipo, as pessoas confundem a sua opinião com falas preconceituosas ou até mesmo brincadeiras que são racistas, mas aqui no Brasil só é racismo quando você fala alguma coisa para o negro e para a comunidade LGBT. E bom, pessoal, como eu falei, muitas das vezes esses canais que estão surgindo aí no YouTube, eles são notícias, ou seja lá o que for, o conteúdo desses canais, mas muitos estão tentando meio que endemonizar, como eu já venho falando há anos, a minha cultura, a cultura chinesa, né? Quando não é isso, querem sexualizar, né, as japonesas, as coreanas, as chinesas, o que para mim é muito grave isso, né? Só que as pessoas não dão o valor que deveriam dar, até porque, como eu falei, aqui no Brasil as pessoas só acham que o preconceito só acontece com o negro, com a comunidade LGBT ou com religiões que não sejam católicas ou cristãs, né? O que é muito triste na minha opinião, mas é uma coisa real que acontece aqui no Brasil, né? E como eu falei, pessoal, é muito triste porque muitas das vezes esses conteúdos só propagam o ódio e o preconceito, racismo contra nós orientais, né? Eu vou estar deixando aí agora, né, no vídeo, alguns comentários que eu pude perceber que tem nesse vídeo, né? Obviamente que eu não vou pegar só os comentários, né, meio que ou fazendo brincadeiras racistas com nós japoneses, mas também, pessoal, comentários que tipo meio que defenderam a cultura japonesa, como sendo que eu fiz isso no vídeo
do idiota. Para mim, na minha opinião, essa pessoa é um grande idiota, porque ele não é japonês e não sabe o que está falando, né? Ele fica querendo fazer conteúdos de outras culturas que não seja a dele, né? E na minha opinião, pessoal, não estou falando que as pessoas que não sejam japonesas não devam fazer conteúdos falando sobre a minha cultura. Deve sim fazer um conteúdo falando da minha cultura, mas com devido respeito, né? Assim como eu já venho falando há anos, quando um oriental, seja coreano, japonês ou chinês, faz um conteúdo falando do Brasil, vocês em nenhum momento veem, né, os orientais falando mal, fazendo piada com a comida, falando que é nojento, que parece vômito, né? Coisa que muitas vezes acontece quando um brasileiro come a nossa comida ou fala da nossa cultura, né? Então, assim, eu acho que, na minha opinião, esse conteúdo deveria acabar, né? No sentido de que os conteúdos que fazem, né, sobre a minha cultura ou qualquer cultura oriental, né, desde que não seja com respeito, deveriam acabar, né? Eu sei que tem muitos canais, pessoal, que mostram com respeito a minha cultura, ou a cultura coreana, a cultura chinesa, né? Mas como eu falei, comparado com a esses canais, né? Os canais que tentam trazer respeito, né? Para que você que gosta da cultura oriental conheça, são poucos, né? Como eu falei, existem muitos canais como desses idiota aí que meio que desmerece a cultura oriental, né? Porque acha engraçado fazer piadas ou até mesmo distorcer coisas da cultura para que seja algo ruim, né? Então não acreditem sempre o que vocês veem na internet, beleza? E bom, pessoal, vamos falar sobre as empresas, né? O que elas realmente falam para as japonesas quando veem que usam óculos, né? Basicamente, pessoal, você usar óculos, como eu falei, é normal nos dias de hoje. Todo mundo tem algum problema de visão, seja astigmatismo ou miopia. No meu caso, são as duas coisas, né? Astigmatismo e miopia, né? Principalmente, pessoal, nós orientais temos esses dois problemas juntos, né? Então, ou seja, vocês vão ver muitos orientais usando óculos, seja no trabalho, nos estudos, mas a maioria prefere optar, né, pelo lente de contato, principalmente quem trabalha com a imagem, né? As empresas que veem que quando a pessoa está usando óculos, seja mulher ou homem, né? Eles falam para pessoas pode ou não trocar o óculos pela lente de contato, né? Não que como se as empresas impunham, né, para os trabalhadores que deveriam usar lente de contato ao invés de óculos, né? Uma coisa que esse canal falou é que as empresas fazem com que você use lente de contato sem você querer, né? Porque se você não quer, né, você não trabalha na empresa, basicamente é o que esse canal falou, né? Mas isso não é verdade, pessoal. As empresas, elas não colocam impondo que os trabalhadores japoneses, e principalmente as japonesas, usem lente de contato do que óculos. Vai depender muito do que você faz, né? Do que você trabalha dentro da sua área, né? Muitas das empresas, pessoal, que falam para japonesas ou japoneses usarem lente de contato, são basicamente coisas, trabalhos, né? Como que você não pode realmente estar usando o óculos, porque ele vai te dar uma imagem de uma pessoa mais séria, quando na verdade esse trabalho que você está, né, tentando entrar, você precisa ser uma pessoa mais carismática, né? Muitas das vezes o óculos dá uma imagem do tipo
algo sério, algo meio que não carismático. Não sei se vocês vão me conseguir entender, mas o óculos não traz um carisma maior, mas deixa a pessoa com um intuito de mais sério, né? Então, assim, obviamente que vai depender de pessoa para pessoa, tá, pessoal? Às vezes pode ser que a pessoa use óculos e seja super carismática, mas também, às vezes, tem pessoas que não sabem reagir ou mostrar carisma nem com óculos, imagina sem, né? Então, assim, o que as empresas fazem não é ficar impondo que os trabalhadores ou trabalhadoras usem lente de contato, né? Eles podem sugerir é muito diferente de impor, beleza? E bom, pessoal, vou dar a minha opinião, né, sobre trabalho com óculos, né? E principalmente se torna a pessoa fria. Basicamente eu já dei minha opinião, né? Mas sobre a pessoa trabalhar com óculos, eu acho que realmente existem trabalhos onde você não pode usar óculos porque não deixa bem assim a sua imagem, porque deixa algo muito poluído seu rosto, principalmente para as mulheres que usam maquiagem, né? Eu acho que as mulheres que estão assistindo acho que vão entender o que eu quero dizer, porque você não tá só trabalhando com a sua imagem que você precisa se produzir todo dia para sair para trabalhar, mas também você precisa enxergar. Então, ou seja, você vai se maquiar e usar óculos. Muitas das vezes, pessoal, os óculos mudam o nosso rosto, a nossa fisionomia, né? Então, eu acredito que em vários trabalhos, né, que as pessoas usem o seu rosto, né, como uma forma de ganhar dinheiro, acabem não podendo usar óculos e tendo que optar pela lente de contato, né? Não é porque estão impondo que não deva usar, mas tem trabalhos que exigem que você não possa ter os óculos porque, como eu falei, né? Às vezes você precisa mostrar um carisma maior e às vezes é uma coisa que o óculos não te permite porque tá na sua cara, né? E como eu falei, vai depender de pessoa para pessoa, né? Como eu falei também, os óculos vão mudar a fisionomia das pessoas. Por isso que muitas das vezes, pessoal, vocês não me veem usando os óculos nos vídeos, porque eu mesmo não acho legal ficar gravando com os vídeos, né? Com os óculos, né? Principalmente quando eu uso, né? Que agora faz tempo que eu não uso, mas a iluminação artificial, até porque vai refletir no vídeo, né? Dependendo do seu trabalho, da sua área, você também vai fazer coisas falando com a câmera, provavelmente vai fazer num estúdio onde vai ter reflexos, né? Então, isso no vídeo não vai ficar bom, né? Imagina em outros cenários, né? Não vai ficar legal você trabalhar de óculos, né? Então, eu acho que às vezes é necessário você tirar os óculos para que você possa trabalhar, né? E use lente de contato porque vai te ajudar a enxergar quando você não pode usar os óculos, né? Falam que as lentes são muito difíceis de se acostumar porque ficam dentro do olho, né? Mas isso aí é só questão de costume, beleza? E na minha opinião, pessoal, os óculos não deixam a pessoa frio, porém deixa a pessoa com um ar mais sério, maduro, né? E como eu falei, às vezes no trabalho, dependendo da sua área, você precisa ter mais carisma, né? E às vezes o óculos pode tirar esse carisma que você tem, né? Não é bem carisma, mas é que agora eu não sei falar, né? Não sei. Não tem outras palavras, mas é como se o óculos mudasse um pouco o seu jeito. Não sei se vocês vão me entender, mas
muda, né? Mas não que te deixa frio ou uma pessoa ruim, né? Mas muda, né? Não sei como posso falar. Talvez na edição eu possa achar a palavra, mas agora eu não tô achando, mas eu acho que vocês me entenderam, né? É, eu não acredito que o óculos tenha todo esse poder de fazer você se tornar uma outra pessoa, ou te deixar frio, ou te deixar mais carismático, menos carismático. Eu não acredito nisso. Eu acho que vai depender de pessoa para pessoa. E bom, pessoal, a conclusão do vídeo é que é falso que as japonesas são proibidas de usar óculos, independente se é no trabalho ou não, beleza? Como eu falei, o que as empresas podem sugerir é que a mulher, dependendo da área de trabalho, e principalmente se um instrumento de trabalho é o rosto dela, é que eles sugiram, é, su- enfim, vocês entenderam, né? As empresas aconselham a usar lentes de contato, né? Eles não proíbem, né, a mulher de usar óculos, até porque se fosse assim, pessoal, os homens também teriam que ser proibidos de usar óculos, né? Até porque, como eu falei, a maioria dos japoneses, coreanos, chineses tem problema de miopia e astigmatismo. Bem, agora eu não estou enxergando onde eu estou olhando, mas enfim, isso é por causa que eu tava com óculos, mas como eu falei, isso é normal, né? Mas enfim, é falso essa notícia, né? Tome cuidado com o que vocês veem, né? Principalmente quando a pessoa não tem origem, né? Daquela cultura que tá falando, até porque às vezes ela quer distorcer para que aquela cultura seja vista como a vilã, né? Como eu falei, para muitos de vocês aqui, a cultura oriental ela é vista como sendo machista e realmente é machista, né? Mas aqui no Ocidente também é um tipo de machismo diferente, mas as pessoas aqui também são machistas, né? A diferença é que cada lugar, cada machismo de cada lugar vai ser diferente. Não é porque é no Japão, Coreia ou China que só porque as pessoas são machistas que vão impor, né, ou proibir, né, que as mulheres façam tal coisa, né? Como eu falei, hoje em dia todo mundo usa óculos lá, né? E aqui no Brasil também as pessoas usam óculos. Óculos é normal, né? O que pode acontecer, como eu falei, é das empresas, né, sugerirem que você use lentes de contato para ficar melhor, digamos, melhor visível o seu rosto, né? Como eu falei, os óculos acabam às vezes mudando, né? O formato dos olhos, até por causa das lentes, ou até mesmo, sei lá, mudando algumas poucas coisas, mas deixando o rosto diferente, né? E às vezes a pessoa pode meio que perder o carisma, né? Mas, como eu falei, vai depender de pessoa para pessoa, beleza? E antes de encerrar o vídeo, pessoal, eu peço que vocês, né, que gostam da cultura oriental ou até mesmo de conhecer outras culturas ou curiosidades do mundo, caso vocês veem, né, assistam sem querer esse tipo de conteúdo dessas pessoas, denuncie, porque fake news é crime, beleza, pessoal? É fake news você espalhar essas notícias e é fake news para quem cria esse tipo de notícia, de conteúdo, né? Tentando meio que falar mal de outra cultura, porque ele não sabe, né, realmente o que é a cultura de outros, né? Então, assim, denuncie quando vocês veem, né, esse tipo de conteúdo. Vejam os comentários também, não precisa, né, ter alguma denúncia, até porque, como eu falei, muitas das pessoas aqui no Brasil não gostam da minha cultura e principalmente da cultura chinesa, né? E quando alguém faz esse tipo de conteúdo no YouTube ou no Instagram, é motivo para zoar, mas
é uma zoação com racismo e muitas das vezes preconceito, né? Então, assim, e muitas das vezes é disfarçado de humor ou até mesmo de opinião, né? Racismo e preconceito, pessoal, não deve ser visto como humor e muito menos como opinião, beleza? Isso tem nome e é racismo e preconceito. Muitas das vezes também pode ser falar, né, como sendo ódio. Então, assim, isso é crime, beleza? Então, independente se tá no comentário ou não, denuncie para assim o YouTube, Instagram ou qualquer outra rede social entenda que aquilo não deve estar na plataforma, beleza? Talvez assim esse tipo de conteúdo seja um pouco mais barrado, né? Aí não precisaria de um youtuber, influencer gigante, como que nem aconteceu sobre o Felca, né? De, de ele ter falado sobre a adotização, sendo que outras pessoas já falaram e pessoas menores, no caso, né? E não deram bola. Aí veio o Felco e falou, né? Isso é triste também, né? Só para complementar, eu acho triste quando várias pessoas falam sobre o mesmo tema e não é feito nada, né? Eu tive que dar uma pausa por causa da garganta, mas é triste de ver que, tipo, não é feito nada quando YouTubers, influencers menores falam, mas a plataforma começa só a ter, só tomar providências quando um YouTuber ou um influencer maior, que é famoso, fala sobre o assunto e vira notícia na TV, né? É triste, mas como eu falei, às vezes precisa de alguém muito maior para poder ajudar a falar sobre esses problemas que as pessoas não veem, né? E se veem, fecham os olhos. E bom, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado, achei até o final. Deixa a opinião de vocês nos comentários, lembrando que com respeito e educação sempre, beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, achei até o final. E até o próximo vídeo. Valeu, falou!